aula de hoje, vai ser massa. Hum, aí, ó, o Davi já tá aí. O Davi já é da nossa tribo aqui do lado de cá. Boa noite, pessoal. Brenda, Gabriel, copywriter de psicólogos. Poxa, legal. Gosto bastante de trabalhar com psicólogos. De forma geral, e todo mundo que tem prestação de serviço, é muito bom. Psicóloga organizacional, motoboy tentando mudar de vida. Boa, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O bom de vendas é isso, né? Que a gente consegue aprender e levar para tudo quanto é área da nossa vida. Isso é muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo, sim. Eu acho que é uma das áreas que eu vejo que nunca falta oportunidade. Seja para trabalho, seja se você quiser empreender, se tem uma área que você tem que saber dominar, é venda, não adianta, senão vai ficar um tanto de projeto dentro da gaveta. Ó, tem personal trainer aqui, que legal. Tem muita gente nova, né, também, que chegou recentemente. Mas vai ser bacana que eu vou conseguir apresentar. Eu também. Ó, gente, uma curiosidade aqui, antes da gente começar. Eu estou terminando a minha faculdade de educação física. Eu comecei quando a gente tinha um centro esportivo que a gente vendeu no final do ano passado para focar somente aqui, mas já trabalhei também na área esportiva e muito do que eu ensino para vocês eu apliquei nesse centro esportivo que a gente tinha antes. Boa, sejam muito bem-vindos, pessoal. Vamos já chegando e aí a gente não vai também atrapalhar muito o tempo aí de vocês, porque é muito importante que a gente tenha compromisso com o horário. Então vamos para cima. Vamos lá, galera. Ó, começando aqui então. Hoje o nosso tema é realmente de prospecção e eu sempre falo que é prospecção que falta, mesmo se a gente cria conteúdo, mesmo se a gente está ali numa dinâmica, prospecção, na verdade, é o que falta, é o que salva. Então, vamos aprofundar um pouco mais nisso. Enquanto a gente está aqui começando, vamos lá, vamos todo mundo inscrever no canal, ajudar esta produtora de conteúdo. Quem ainda não se inscreveu, quem ainda não se inscreveu, é bom que se inscreva. Por quê? Porque, galera, a gente posta, tipo, 2 vídeos por semana. Tem um tanto de conteúdo super maneiro já, que a gente faz, assim, aprofundando em temáticas do dia a dia. Inclusive, a gente tá no Spotify com o Diário de uma Vendedora. É muito maneiro, assim, todo o conteúdo. Eu adoro produzir conteúdo mais longo. Então, quem ainda não se inscreveu, inscreva-se, por favor. Vamos lá. Já começar aqui a entrar no clima. E aí, alguns combinados para nossa aula de hoje, aqui 4 pontos super importantes. Eu espero que vocês estejam 100% presentes. Eu sei que é difícil nos dias atuais, mas, cara, não é hora de rolar feed de TikTok, Instagram, não é hora, é hora da gente realmente aprender uma parada que pode mudar a vida de vocês. De realmente, poxa, se vocês estão numa pegada de empreender, se vocês estão numa pegada de fazer a parada acontecer, assim, estejam presentes, honrem com o sonho de vocês. É isso que eu peço, é isso que eu faria e que eu recomendo fortemente que vocês façam, porque as pessoas que conseguirem aplicar o que vão aprender aqui pode ser realmente uma mudança de jogo. Segundo ponto, pode mandar pergunta aqui no chat para a gente, tanto o nosso time aqui internamente como os nossos alunos estão por aqui, então mandem por aqui também. E não pode palestrinha no chat, senão fica aquela chatice de um querer ficar falando o que falar para o outro. Então vamos lá, vamos respeitar todo mundo e não existe espaço para nenhum tipo de desrespeito, tá? Ou preconceito. Então esse é um espaço que, cara, qualquer tipo de fala que possa prejudicar a existência de outra pessoa, você vai ser gentilmente convidado a se retirar. Aqui não é esse lugar, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto cara, em abril de 2025, a gente fez um lançamento, tipo esse daqui também, para 42 pessoas inscritas. A nossa meta eram 30 pessoas e a gente conseguiu ainda 42 inscritas e 15 ao vivo, e a gente já comemorou. Eu até postei nos meus stories um vídeo, né, mostrando que, cara, no ano passado, exatamente um ano atrás,
eu postei esse vídeo meio que com a coragem de dar o primeiro passo. Eu ainda não tinha uma formação, eu ainda não tinha uma oferta, eu ainda não tinha nada, mas eu tive a coragem de fazer uma live e honrar com o tempo de 15 pessoas que estavam lá. E por isso que eu falo sempre para vocês, registrem o que vocês fazem, porque é muito importante que vocês reconheçam o crescimento que vocês têm. E a realidade da empresa nesse momento era outra, assim, ali, eu fazia lives com 8 pessoas online, 3 eram da minha família, ou quase 100% das pessoas eram conhecidas, ou já tinham comprado alguma coisa minha. Só que esse foi o meu começo também. Eu imagino que seja o começo de muitos de vocês que estão aqui. Então, é super normal que a gente comece de um perfil pequeno. Na época eu não tinha nem 2.000 seguidores, eu tinha um perfil flopado, que eu postava conteúdo, mas ninguém interagia, eu não tinha uma base. Mas esse faz parte do processo, faz parte da gente entender o que a gente precisa considerar para dar o primeiro passo, e que a gente não precisa ter toda essa audiência, a gente não precisa ter tudo estruturado para começar, sabe? E aí, quando eu parei aqui para ver a relação de conteúdo com faturamento da empresa no último ano inteiro, se eu pego abril do ano passado, aqui a gente tinha R$ 0 de faturamento e eu produzi uma média de 25 conteúdos no mês. E aqui, ó, isso aqui é todo momento que eu estava já produzindo conteúdo sem ter um dinheiro entrando, só realmente criando uma audiência. E quando eu olho para o mês de agora, né, na verdade, o último mês, foram 84 conteúdos só em uma rede social. E obviamente que o faturamento da empresa também espelha a quantidade de conteúdo que você faz. Então é importante que a gente vá construindo esse tijolinho dia após dia, porque, cara, assim, se a gente fizer direitinho, meio que assim, vamos fazer de um jeito que seja ilógico dar errado? Então, assim, imagina se eu tivesse desistido ali quando eu estava nos 25 conteúdos por mês. Poxa, eu não ia ter vivido nada do que veio pela frente. Eu não ia ter entendido muito de como que funciona uma operação. Então, é super importante que a gente veja essa relação e de que não é do nada que as coisas dão certo. As coisas são construídas. E a gente tem que estar disposto a passar ali muito pelo processo também. Obviamente que esses 236% a mais de conteúdo refletiram em muita coisa do que eu aprendi, do resultado que eu tive. Então é importante que a gente reconheça isso também, tá? Então estou muito feliz de comemorar aqui com vocês que hoje somos até o último momento que eu vi, estava 7.782 pessoas inscritas no total. Poxa, sair de 30, né, de 42 para 7.000 em um espaço de um ano é um momento de comemorar mesmo, que a gente não finja costume com as coisas que a gente está construindo e fazendo, tá? Então aqui a gente tem nichos diferentes, eu estudei o perfil de vocês que estão aqui, vi que tem marketing, né, agência, social media, pessoal da terapia, psicólogos, serviços de arquitetura, engenheiros, audiovisual, fotografia, posicionamento, escola de idiomas, está crescendo pra caramba escola de idiomas, infoprodutos no geral, consultores financeiros. Então, assim, tá? Tem uma galera de tudo quanto é área e a maioria, ou todos, tem o mesmo problema, que é prospectar. Olha só como a gente tem um ponto em comum que foi o que uniu todo mundo aqui com a gente hoje. Olha que maneiro isso. Então, o meu compromisso com vocês aqui é de fato de honrar o tempo de cada um de vocês para que a gente possa aprofundar sobre prospecção e vocês consigam também decidir aí bons próximos passos, tá? Então, só lembrando aqui uma coisa que eu sempre falo em todos os treinamentos, e não seria diferente agora, que o que é certo mesmo se ninguém estiver fazendo, e o que é errado mesmo se todo mundo estiver fazendo. Então, aqui não vou falar de atalhos, não vou falar de formas fáceis de conquistar o que se pode ser conquistado, porque não é o que eu acredito, mesmo que exista um caminho que dito, sei lá, melhor. Não, aqui a gente vai sempre para produzir conteúdo, é prospectar, é ir num a um, é fazer acontecer, tijolinho por tijolinho, porque foi assim que eu vi tudo isso acontecer e é como eu acredito. Então, bora lá. O que vocês vão aprender aqui comigo hoje, pessoal? Por que prospectar é extremamente incômodo para você? Que na hora que eu fui ler ali as queixas do formulário, eu vi que a maioria tá assim, cara, pô, prospecção fria é um terror, prospecção fria me incomoda demais, eu tô atrapalhando a outra pessoa. Por que existe esse incômodo? Eu vou ensinar vocês a fazer uma prospecção, uma boa prospecção. A gente vai fazer análises de prospecções reais. Eu vou fazer um convite para vocês entrarem na nossa formação de vendas
E aí a gente já adianto para vocês que a gente separou bônus muito legais para vocês, tipo, muito bons mesmo. A gente considerou não bônus assim que vão somar para a trajetória de vocês. E eu vou fazer no final uma prospecção ao vivo, tá? Para vocês verem assim como que é a entonação, o tom de voz. Então, fiquem até o final porque a gente vai também fazer essa pré-qualificação, essa prospecção ao vivo para vocês entenderem. Eu adoro essa parte da prospecção ao vivo, porque é onde pega esse monstro deste tamanho que vocês constroem em cima da prospecção e a gente derruba isso para fazer acontecer, tá? Então, pessoal, eu vou aqui para falar uma verdade. Não sei quem que é fã de Friends aqui, daquela série americana, que tem um momento que eles fazem quase que uma intervenção, e eu vou usar muito esse espaço de intervenção aqui para falar uma verdade para vocês. É que o que eu realmente acredito é que prospectar é coisa de quem está desesperado e com tempo sobrando. Tipo assim, para mim não tem uma outra justificativa e que ninguém aguenta mais receber mensagem de prospecção. Não é à toa que irrita tanto, não é à toa que tá todo mundo de saco cheio, meio que bloqueando esse tipo de pessoa. Eu considero 3 pontos: chato, inconveniente e ineficiente. E se eu puder fazer um pedido para todo mundo aqui, é que pare de enviar mensagens. Especialmente se for nesse sentido de boa tarde, Gabriela, tudo certo? Eu curti demais o seu perfil. Já está há quanto tempo na área? Cara, não dá. Ou uma sessão online gratuita, pelo amor de Deus, gente. Mentoria gratuita. Elogiar. Nossa, não. Parem com isso. Então, pessoal, acabamos o treinamento de hoje. Era isso que eu queria falar com vocês. Tchau. Essa é só uma intervenção. A gente podia parar por aqui, né? Vocês não iam amar se fosse assim? A Gabriele acha um saco. Cara, por que isso? A gente acha um saco. Mas o que acontece, galera? Ninguém gosta de prospectar. Eu não acordo aqui falando, uhul, dia de prospecção. Mas, gente, tô maluca. Não, a gente não gosta de prospectar. Sabe do que a gente gosta? Da consequência de quando dá certo. Aí a gente gosta, porque a gente quer vender. Né? Então vamos lá, eu vou começar um pouco diferente, porque aqui a gente está falando, estamos entre adultos, imagino eu, né? Então a gente precisa falar da realidade. Não tem como eu querer só a prospecção. Se eu falar para vocês assim, cara, se vocês prospectarem 60 pessoas por dia, vocês vão conseguir bater aquele faturamento de 20 mil reais que vocês querem. Pô, duvido que vocês não iam prospectar. Duvido. Se vocês tivessem garantias. Só que não existe garantia quando a gente decide empreender. Ninguém começou a empreender tendo garantia de que daria certo. E aí que mora o tanto de incômodo que gera. Porque tá na nossa mão, sabe? Então, assim, pessoal, eu já fui a pessoa que julgava quem vivia o que eu queria viver. E julgava mesmo, assim. Eu julgava porque a minha ideia de sucesso, ela era 100% enviesada. Enviesada por conta do lugar que eu tava, do meio que eu vivia. E aí eu falei assim, cara, vamos lá. Eu vou pedir ajuda pro chat GPT. E aí eu fui lá, digitei. Aí eu falei assim, cara, eu quero que você faça, chat, eu quero que você faça uma imagem minha como se eu fosse a pessoa, sei lá, mais bem-sucedida do mundo. Tipo, estabilizada financeiramente, empresa estruturada, família linda, crescendo. Vamos ver o que ele me entrega. E aí ele me entregou essa imagem aqui. Que incrível, né, gente? Tudo a ver comigo. Uma cidade grande de fundo, um homem de terno, e eu, obviamente, de terno também, duas crianças penduradas em mim, flores brancas sobre a mesa e uma pilha de dinheiro ali. Aí eu falei, ok, né? Vamos lá. Eu olhei para minha realidade e eu pensei, vou precisar ajustar algumas coisas, fazer algumas adaptações por aqui, porque minha realidade é um pouco diferente dessa. E aí, quando eu olho para mim, eu vi que eu não tinha referência de pessoas que viviam aquilo que eu queria viver. Porque eu sempre fui pautada em 4 valores essenciais, desde quando eu era na CLT, que eu buscava autonomia, eu buscava crescimento, eu buscava flexibilidade, reconhecimento, mas eu me sentia mal por querer uma coisa que fugia do que eu escutava que era certo, né? E assim, a gente tem que ter muito estômago para ser vista tentando, principalmente
porque gera conflitos internos o tempo inteiro. Então era como se eu quisesse alguma coisa que é desonrar tudo aquilo que eu tinha construído. E talvez alguns de vocês que já passaram por uma transição de carreira ou ter que abandonar uma coisa que era sólida e teve que mudar para uma coisa incerta, entre aspas, é tudo incerto, passou por esse sentimento de desonra. E aí, quando eu olhava para o meu currículo, eu falava assim: caraca, eu já passei assim, entre a gravata do funil de vendas, né, que a gente não considera mais como funil, mas como uma extensão, eu vi que eu já tinha carimbos que eram extremamente relevantes no meu currículo. Eu já tinha passado por Rock, Kraft Heinz, Take Blip, Google, DocuSign, tinha meio que cumprido com a trajetória inteira. E eu ainda tinha uma promessa de carreira corporativa, com uma excelente remuneração, benefício, comissão e essa falsa estabilidade. Era difícil abandonar isso. Eu falo sempre que eu me sentia com algemas douradas ali. Só que tinha um agravante que eu odiava vender. Tipo assim, eu não suportava vender. Só que eu sempre fui muito inteligente e executora para entender que vender seria o único caminho para eu viver tudo aquilo que eu queria. Só que aí, pessoal, aqui que entra o primeiro ponto da nossa aula, que é vocês entenderem por que é tão incômodo prospectar. E é importante que vocês entendam de onde vem isso daqui, para que vocês possam sustentar a operação inteira. Não adianta você querer só um script perfeito se você não entender o que vai te sustentar no dia a dia, porque é difícil pra caramba. Então, quando a gente fala de medo, de uma zona de medo, a gente está falando que, cara, eu vou me expor para uma situação que eu posso ser rejeitada, posso tomar não das pessoas, eu posso ser julgada por quem está observando e por pessoas que eu gosto da minha família, eu posso não dar certo. Existe o risco de não dar certo, existe o risco de decepcionar minha família, de perder tempo, perder dinheiro, virar piada na minha cidade. Pô, eu moro numa cidade do interior. É, sei lá, velho, às vezes ninguém entende o que eu faço. Então, existe esse risco. E aí que eu trago para vocês que vocês não têm medo de prospectar. Vocês têm muito mais medo de descobrir que o problema é você. Esse que é o seu medo. De entender que não tem nada externo, que o externo sempre vai existir. Mas e na hora que eu entender que aquilo, o BO tá comigo? Aí tá na minha mão resolver isso. Esse que é o ponto, porque daí a gente consegue entender isso e sair dessa zona de medo mesmo para conseguir viver esse próximo passo, que é toda a consequência que a gente quer, que a venda traz, que é um reconhecimento profissional. Quantos de vocês não falam assim, pô, Gabi, eu quero ser referência na minha área? Para ser referência, a gente tem que ser referenciado. Para ser referenciado, você tem que construir coisa relevante. Para construir coisa relevante, você precisa fazer outras coisas que às vezes você não está fazendo hoje, só que é a consequência. Para você ter sua reserva de segurança financeira, ter tesão de trabalhar, escolher o próximo destino que quer viajar, ir em restaurante sem olhar cardápio ou preço que tem ali do prato. Então, esse que é o ponto. Então, vamos lá para a primeira tarefa da nossa fase 1 dessa aula. Pega aí o caderno que eu falei para vocês terem na mão e escrevam tudo que vocês acham que pode dar errado se vocês começarem a prospectar. Tipo assim, cara, tudo que pode dar errado. Ah, o lead não responder. Você acha que parece desesperado. A pessoa te ignora. Você trava na hora de falar. Ou a pessoa desliga na tua cara. Manda aqui no chat para mim o que é o pior que vocês acham que pode acontecer numa prospecção. A pessoa ignorar no máximo ali. A Amanda já falou. Mas assim, o que você fala assim, cara? E esse ponto aqui me tiraria do sério se alguém fizesse comigo. Orçamento sem intenção de fechar, foda. Ser inconveniente, a pessoa ignorar dói, porque a gente se importa. Gastar dinheiro à toa com tráfego, mas a gente também tem culpa aí se a gente não faz um criativo tão bom. O lead não responder, o silêncio. Gente, vamos lá, beleza, ótimos pontos. Não, o Edu tá nada, boa. Parecer desesperado, é muito desse sentimento do outro. Agora vamos lá, lista o que vocês já estão perdendo por não tentar. Pô, você tá perdendo isso de virar um mês, virar ano, o fechamento fica pela metade. Ter projetos incríveis dentro da gaveta, tempo de qualidade com a sua família ou com quem realmente importa. Isso que a gente perde quando a gente não prospecta.
Eu já recebi várias pessoas falando assim: eu nunca vi nenhum produto igual ao que eu entrego. Aí eu, que incrível. Não, porque não tem nada no mercado. É surreal. Aí eu, maravilha. Quantas pessoas você está atendendo por mês? Ah, não. Uma, mas eu estou terminando de estruturar. Então, como que é tão incrível se você não está vendendo? Só vai ser incrível na hora que você estiver ajudando as pessoas, meu amor. Tipo assim, não tem como, não faz sentido. Então, a gente agir de uma forma assim passiva também faz com que a gente perca, inclusive com que a gente seja muito egoísta de não ajudar pessoas que poderiam ser ajudadas com aquele conhecimento que a gente tem. E aí, vamos lá, voltando aqui. Dentro dessa lista é super importante que vocês coloquem o que vocês controlam e o que vocês não controlam, porque aquilo que vocês não controlam, o silêncio da pessoa, ser ignorado, blá, 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 cara, a gente não tem que focar no que a gente não controla. Se não prospectar, vai ser muito maçante. Muito maçante, de verdade, assim. Então vamos lá. A pergunta que não quer calar é: vocês estão deixando de tentar por conta de um não? Tipo assim, é sério que uma sílaba tá te travando? Porque se for, gente, sinceramente, empreender, linha de frente de vendas, não é para vocês, não. Que isso? Por conta de um não. Ou por conta de ser ignorado e a gente vai ficar lá, prospectei, aí eu vou lá, visualizou e não respondeu. Que isso, gente? Não existe isso. Não existe isso. Vocês não podem ser o maior hater de vocês nesse processo. Porque às vezes você só não faz assim, as coisas que você faz só não cabem nas caixinhas que você tá hoje, sabe? Então a gente tem que entender quais são esses os passos que a gente genuinamente quer ocupar. E vocês vão entender essa linha de raciocínio que eu tô construindo com vocês, porque muito do meu posicionamento de como eu prospecto é com base nisso. Todos os dias eu lembro dos meus valores de vida para reforçar aquilo que eu faço como empresa. Então vamos lá, eu quero viver a liberdade do meu próprio negócio. Para mim, liberdade está relacionado a ter capacidade de escolha, de poder discernir do que fazer. E aí eu tenho dois pilares muito importantes na minha vida, que um é do esporte e outro é de vendas. O esporte vem desde quando eu sou pequena, que eu fazia parte de seleção brasileira de basquete, e depois eu fui para o triatlon, então isso está comigo, assim, a minha criação foi toda com base no esporte, mas ao mesmo tempo a vida profissional me trouxe para dentro de vendas, que eu vejo que tem muito a ver com esporte, principalmente o de construção mesmo a longo prazo. Aí quando a gente vê o meu posicionamento, olha como não é esquisito eu pegar dois grandes pilares e fazer uma parada como essa. E o mais legal, pessoal, é que isso não era uma estratégia, mas hoje virou extremamente estratégico. Só que a verdade mesmo, a verdadeira de tudo isso, é que eu só estava buscando um caminho de viabilização dos meus sonhos. E um dos meus sonhos é ser uma tia presente para esse neném, que nem é mais tão neném, essa foto já tá antiga. Então a gente tem que buscar o que é o que vai sustentar a gente. Pô, toda vez que eu falo assim, não sei se eu vou prospectar, eu falo, quê? Meu irmão é do outro lado do mundo. Como que eu vou ficar longe da Catarina? Não tem condição. Então deixa eu prospectar aqui, porque a passagem tá cara. É mais ou menos isso também. Então vamos lá, mesmo sem gostar, eu tive que aprender a vender. Porque eu sabia que a minha estratégia seria ser ilógica ou ser ruim naquilo. E se eu entendi que venda é processo, e como que eu aprendi que isso? Tipo, lê um Receita Previsível, vocês vão ver processo ali. Lê um Objeções, lê qualquer livro, qualquer livro de venda, vocês vão ver que é processo. Eu só tinha que saber qual era o processo e executar. E eu fui repetindo. Repetir, até quando? Até dar certo. Eu não faço para dar certo, eu faço até dar certo. Isso que vocês têm que pensar. Então vamos lá, pessoal, o que é esse processo de venda? Que eu passei ali um tempo tentando entender o que era e eu vou trazer aqui para vocês. O processo comercial tem 3 etapas. Não mais, não menos que isso, tá? Prospecção, qualificação, que é a pré-qualificação, que é o agendamento, e fechamento. Já comecem a olhar aqui para ver o que vocês fazem. Se vocês fazem uma prospecção e mandam direto para a reunião, vocês estão pulando etapa do processo, por isso que vocês caem em objeção lá no final, de vou ver com meu marido, vou pensar, porque vocês não fazem uma boa qualificação. Se vocês querem só fechamento sem prospectar ou pré-qualificar, também tem falha no processo. Então, olhem para isso daqui, é isso que vocês têm que ter.
Hoje no treinamento a gente vai falar sobre prospecção, mas igual eu falei para vocês, a gente também vai ter ali na formação de vendas o processo completo, que é a estrutura. Então, agora a tarefa número 2 é que é super importante, tá, pessoal? Fiquem aqui comigo. A gente vai identificar em qual fase de negócio vocês estão. A gente tem a fase 0 e eu quero, mandem aqui para mim no chat qual fase vocês se identificam, tá? A fase 0 é quando você ainda não sabe direito o que vender, tem muitos produtos, ou você quando vende, vende por sorte, você não consegue nomear o que você está vendendo, faz muita entrega quando vende, ou vende só por indicação, não tem rotina comercial. E aqui a prioridade nessa fase é muito de você testar e validar a oferta. Você não tem que escalar, você não tem que nada. E aqui a gente tem que fazer uma prospecção ativa, muitas vezes fria, porque vocês ainda não têm audiência. Então precisa trabalhar conteúdo para coletar depoimento nessa fase. Na fase 1, o que a gente tem? É uma fase já de crescimento. A gente vende, mas sem uma previsão. Tá? Ainda não é feito surpresa. O conteúdo tá ali xoxo capenga, produz fala, não dá tempo de produzir conteúdo. Não fura bolhas também, porque você não sabe direito com quem você fala. E aqui o foco é aprender sobre venda consultiva, para que vocês possam fazer personalizações que façam sentido e ter um processo de prospecção com uma pré-qualificação muito forte, que é o segundo passo do processo comercial, e trazer consistência de conteúdo. Na fase 2 de tração, os sintomas é quando você começa a ter uma boa margem, mas você ainda está perdida no processo. Você acaba tendo muito volume de entrega, de tudo, mas está te consumindo, então você sente uma sobrecarga muito grande. Os leads que chegam, eles chegam, mas não são tão qualificados, então você precisa nutrir e não tem processo. Aqui a gente começa a trabalhar a prospecção na base, mas para estruturar um ecossistema de ofertas também, para qualificar esses leads. E aí tem uma fase 3, que talvez vocês estejam mirando ali, que é uma fase que você ainda é generalista, mas você está começando a se tornar especialista. Tem clientes, a carteira ainda é muito confusa, tem muita gente, assim, clientes com demandas diversas, muito lead desqualificado na base. Vocês contratam equipe, mas não tem cultura de time, então não consegue reter. Não tem métrica, o custo fixo começa a subir. E aqui a prioridade é a prospecção como sistema de previsibilidade. Eu sei que não está aparecendo para vocês, mas eu vou ler. Estruturar o time comercial e definir métricas e processos. Então, pessoal, quando vocês olham para essas fases, estou vendo aqui nos comentários, tem pessoal na fase 3, fase 2, e tem algumas vezes a gente está numa fase 3 em um aspecto, por exemplo, de comercial, mas a gente está na fase 0 de produto. Tipo assim, pode ser que a empresa lance um novo produto e volte para a fase 0. Isso acontece também. Então é super normal, tá? Que a gente passe por isso e que a gente precisa identificar até mesmo para saber pedir ajuda. Porque se a gente não sabe identificar qual que é o nosso problema central, a gente vai ter dificuldade de pedir ajuda e a gente vai se frustrar nas soluções que a gente busca, que a gente não vai saber, tá? Então vamos lá, o que a gente olha assim para o mercado? E a gente pensa assim, pô, o mercado está saturado. Quem nunca sentiu que o mercado está saturado? Pô, tipo assim, cara, a gente olha no Instagram, dependendo de como tá nosso algoritmo, a gente tá, tipo assim, olhando e falando assim, não cabe mais gente aqui. Tem muita gente falando de venda, tem muita gente falando de nutrição, tem muita gente falando de social media, muito psicólogo formando, muito médico formando, tem muita gente, né? Só que aí quando a gente olha ali na última pesquisa da Hotmart, a gente viu que teve um aumento de 40% de novas pessoas, novos produtores fazendo venda dentro da Hotmart. Então, na verdade, o mercado está crescendo. Tipo assim, 40% de pessoas, tipo, novas contas fazendo uma venda. Então, existe uma demanda acontecendo. Gabi, mas o orgânico está muito mais difícil. Tudo bem. Realmente teve uma queda de 10 vezes no alcance orgânico. E quando a gente olha assim, teve pelo menos 3 vezes o aumento do custo do tráfego, ainda mais com a Meta colocando imposto ali em cima, passando para a gente. Então, sim, ficou mais difícil vender no orgânico, por isso que não dá para a gente ser ruim em vendas. Não tem como mais a gente ser ruim em vendas, porque custa muito caro. E hoje em dia, quanto mais bala na agulha você tem, mais caro você paga por um lead. Mas se a gente está começando, não dá para eu pagar tanto.
Por isso que a gente precisa também sermos bons produtores de conteúdo. Só que aí entra essa parte que a gente tem que atualizar as histórias que a gente conta para nós mesmos. Então vamos lá, agora sobre prospecção, processo. Abaixa o dedo. Todo mundo aqui, ó. Vão ser 6 itens. Abaixa o dedo se você já fez disparo em massa aleatório. Eu já fiz. Cara, isso não é processo de prospecção. Meta de atividade, do tipo, vou fazer 120 prospecções, tipo, aleatória. Começa a sentar o jogo, Ctrl+C, Ctrl+V. Zero personalização. Às vezes, ou manda até, tipo, parênteses nome para as pessoas. Isso também não é prospecção. Ou prospectar só quem tem cara de Pix. Gente, eu não suporto esse termo. Ou copiar um script, falar assim, eu comprei o Smart Script aqui da Smart Sales e eu vou copiar o script, quero ver se dá certo isso aqui mesmo. Gente, não, você tem que botar teu tempero ali. Ou fazer uma semana de prospecção e falar, pra mim não deu certo. Dá certo pra um tanto de gente, mas pra mim não. Eu sou o alecrim dourado que não deu certo. Sabe? Não, gente, pelo amor de Deus, uma semana não é tempo suficiente. Às vezes a gente só tem que entender que falta humildade para reconhecer que você ainda não é bom em vendas. E eu entendo que se tem aqui 1.000 e tantas pessoas comigo agora, a gente já reconheceu, ó, tá tudo bem, vocês estão em casa aqui. A gente tem que reconhecer o que a gente não é bom para que a gente possa melhorar, tá? Então vamos lá, prospecção é a gente conseguir nome e telefone. Cada fase dentro do processo de venda tem que ter ali um objetivo, e dessa de prospecção é conseguir nome e telefone. O que é, então, um processo de prospecção? O que envolve? Meta de resultado. Pô, tipo assim, eu posso colocar uma meta de quantos agendamentos eu vou gerar. Se eu tiver que gerar X agendamentos dentro de um dia para conseguir marcar reunião de venda, eu vou ter que prospectar a quantidade de vezes que for necessária para gerar aquele resultado. E ponto final. Fazer roleplay, isso é processo faz parte do processo de treinamento de prospecção. Pegar e simular entre o próprio time, ou até mesmo aqui dentro da Smart Sales, a gente faz dentro dos programas de aceleração, que são os nossos acompanhamentos, que partem de R$40 mil. Pô, a gente tem treinamento semanal com a equipe de time comercial. E a gente faz roleplay. Definir perfil de cliente ideal, não é prospectar todo mundo. Repetir, repetir, repetir. Diversificar ponto de contato. Se eu prospectei uma pessoa no Instagram, eu também preciso prospectar em outros lugares. Tem gente que já teve contratos que eu fechei, que eu tive que participar de uma aula, participar de um grupo, prospectar no Instagram, comentar no post, fazer uma teia de aranha até chegar, depois de meses, conseguir uma reunião com a pessoa. Roleplay é simulação, é quando a gente faz uma simulação de venda, tá? Desculpa o termo em inglês, pessoal. Esse aqui passou batido. Análise e documentação, para saber o que está fazendo para que a gente possa repetir, tá bom? Então, tem 2 tipos de prospecção aqui, para conseguir nome e telefone das pessoas. Ou outbound é quando a gente vai para fora. E o inbound é quando a gente olha para dentro de casa para prospectar dentro do que a gente já gerou de demanda. O ponto de conexão entre o outbound e o inbound é exatamente o nosso compromisso com a verdade durante o processo. Então, se eu quero fazer uma venda ética, com integridade e com uma construção de relação de confiança com as pessoas, eu preciso ir em encontro a esses valores, porque se eu for em desencontro, vai me gerar ansiedade. Então, se eu uso estratégias como áudio mudo intencional, sabe quando você manda um áudio e você sabe que está mudo, só para conseguir a resposta da pessoa? Ou eu falo que é um diagnóstico gratuito, mas na verdade é uma reunião de venda. E aí eu fico sem graça de como levar para uma reunião de venda. E aí eu não sei como criar essa ponte. Ou eu começo a empilhar ofertas para parecer mais caro, sendo que eu jamais cobraria aquele valor. Você fala, caraca, isso aqui eu poderia cobrar R$150 mil, mas eu nunca cobraria R$150 mil numa formação. Mas eu falo como uma estratégia. Isso são mentiras. Quando são mentiras, eu começo a virar o vendedor que vende areia no deserto. Só que eu não quero ser a vendedora que vende areia no deserto. Eu quero ser a vendedora que vende água, porque é a água que precisa no deserto. Não precisa de areia. Pô, agora precisa de água. Então deixa eu vender água no deserto, sabe? Senão isso me gera repulsa, desconexão com quem eu sou. E aí eu vou e falo, não gosto de vender, mas eu ainda quero a consequência.
Então, como que eu posso agir em encontro a essa venda ética com integridade, com relação de confiança? Deixando claro o objetivo de cada etapa. Eu posso direcionar o próximo passo que realmente vai ajudar a pessoa. Quantos de vocês eu não falei assim, olha, eu não recomendo ir para aceleração, mas eu recomendo começar na formação. Vamos capitalizar primeiro, para depois você subir para uma consultoria, para depois você subir para um outro acompanhamento. Ou olha, aqui você vai comprar o script primeiro, faz dinheiro. A gente precisa ter essa clareza e muitas vezes a gente não tem que vender. Não vender também é você agir em encontro com o que você respeita, sabe? Então vamos lá, se eu tenho a prospecção outbound e inbound, recapitulando, o objetivo é conseguir nome e telefone das pessoas. Se eu vou para o outbound, eu pego o meu arpão e eu vou definir, a partir do meu perfil do meu cliente ideal, eu vou atrás dele. Eu não vou atirar para tudo quanto é lado. Eu vou exatamente aonde aquela pessoa está. Então, eu crio uma base de prospecção e eu preciso ter criatividade e muita paciência, porque a taxa de resposta vai ser menor. É natural. Se eu estou fazendo uma prospecção fria, é natural que a taxa de resposta seja menor. Porque a pessoa ainda não me conhece, eu preciso ter mais tempo. Então, a gente precisa ter paciência. Por isso que tem que fazer tudo ali um pouquinho por dia. Então pensa que você está num lago, tem um tanto de peixe lá, e você tem só um arpão para caçar. Você vai num peixinho pequeno para alimentar sua família inteira ou você vai num peixe mais graúdo? Você vai num peixe mais graúdo, é tipo isso, porque se você acertar, você vai conseguir um bom resultado, tá? Agora vamos lá. Vamos analisar qual que é o nosso comportamento quando alguém nos prospecta de forma fria. Então, por exemplo, aqui foi uma pessoa que falou que estava em busca de pacientes modelo a valor de custo para fazer lente de contato nos dentes. Se eu tivesse lente de porcelana, na verdade, lente de porcelana, se eu tivesse interesse, o que eu ia olhar nesse perfil? Eu ia entrar lá para ver a pessoa, quem que é. Eu ia ver se ela já fez procedimentos, para ver se ficaram bons ou não. Eu ia ver aonde atende, a limpeza do lugar, a organização. E eu ia ver quem que é a pessoa. Não é natural, gente, que a gente queira saber quem que é a pessoa antes de a gente confiar um tempo? Pô, tipo assim, na minha cabeça faz total sentido. Aí que eu pergunto para vocês merecem ser respondidos? Porque assim, como que um desconhecido te apresentaria? Ele entra no teu perfil e ele encontra informação sobre você? Ele vê lá alguma coisa bacana? Então aqui é uma estrutura, vou até deixar um pouquinho aqui para vocês tirarem uma foto. Aqui é uma estrutura mínima do que é o básico, tipo o básico que tem que ter no teu perfil. No meu ponto de vista, isso aqui é tipo assim, cara, nem sei porque eu tô falando isso pra vocês. Porque é bem básico, assim. A gente tem que ter um quem é você, como que você chegou até aqui. Isso se você está no ponto de você construir autoridade. Depois que você virou referência, você faz o que você quiser. Mas você tem que merecer. A maioria de nós não está nesse ponto de poder fazer qualquer tipo de prospecção. Porque prospectar sem produzir conteúdo é um esforço burro. Então vamos lá. Exercício aqui, listar 3 pessoas que vocês jamais ignorariam uma prospecção. Manda aqui no chat para mim. 3 pessoas que vocês não ignorariam. Tipo assim, cara, essa pessoa não dá para ignorar. Marta. Quem ignoraria uma prospecção da Marta? Alex Hormozi. Não dá para ignorar uma prospecção dele. Tipo assim, no mínimo você vai querer saber. Gente, Elon Musk, independente aqui de política ou não, mas não tem como ignorar. Cristiano Ronaldo, eu também responderia. Pô, você ia falar assim, cara, como assim? Tipo, como que eu vou ignorar uma prospecção? Ó, todo mundo que tá mandando você, fica até o final que a gente vai fazer prospecção ao vivo. Daí vocês mandam um arroba seus que eu prospecto. Arrascaeta. Megan Fox, boa. Gabi. A Letícia falou Gabi do vôlei. Ah, tá de sacanagem, né? Nem era pra eu ter lido esse comentário. Ícaro de Carvalho, Vica. Aí,
Eu também não ignoraria uma prospecção do Sobral, tanto que eu não ignorei uma prospecção dele. Eu já tinha prospectado ele, mas depois ele me prospectou de volta. Por que que a gente não ignoraria? Por que que a gente responderia essas pessoas? Cara, porque a conversa de vendas, ela nasce a partir de admiração, respeito ou curiosidade. Mesmo que você não tenha interesse, se você tem curiosidade, você responde. E aí essa pessoa pode falar: "Oi, tudo bem?", que você vai responder. Ela pode falar, mandar um textão que você vai responder. O ponto não é esse, o ponto é que tudo isso foi construído antes. O respeito vem da autoridade, tá, Edu? Então, o respeito, quando a gente tem, geralmente a pessoa já tem ali como uma autoridade associada ao que a gente faz. A gente vê a pessoa com essa admiração, coloca numa posição de autoridade. Então, não importa se é uma prospecção boa ou ruim, se a pessoa você admira. E aí sim, você responde. Eu fiz alguns posts, assim, artigos no LinkedIn lá em 2018, de como que eu fiz um post e gerou oportunidade de venda, como usar o LinkedIn para personalizar e-mail de abertura. Depois, quem tiver curiosidade, pode procurar lá, tá nos artigos, tá? Mas vamos lá. Então, aí tem a outra prospecção, que é o inbound, que a gente vai com uma rede de pesca buscar os peixes grandes, mas também vem garrafa PET junto. Então, a ideia não é assim, vou começar a produzir conteúdo, porque daí eu vou conseguir prospectar só coisa boa e só vai chegar gente boa. Não é assim. Lead qualificado não vem desse jeito. A maioria dos contratos grandes que eu fechei não são de pessoas que comentam mentoria num post. Sabe? São pessoas que ou eu prospecto ativamente, ou eu crio um tipo de relacionamento com elas. Então, o inbound, ele vem assim de pessoas que compraram uma isca, de baixaram algum material. Na base de seguidor, é um inbound, entre aspas, porque eu ainda não tenho nome e telefone das pessoas, né? Então, eu diria que é quase uma prospecção ativa, assim, meio que capenga, assim, é um social selling. E os referidos, que são as indicações, tá? Então, assim, o inbound, ele vem de pessoas que já te conhecem de algum contexto que você criou. Eu, Gabriela, criei toda a minha estratégia para que eu pudesse fazer prospecções inbound. Não que prospecções frias, congeladas não funcionem e não que eu nunca tenha feito, porque no começo, na fase 0 e 1, eu fiz muita prospecção fria, especialmente para me apresentar para as pessoas. Só que eu sempre usei estratégias de criação de conteúdo para solidificar o meu ponto. Então, eu fazia muito conteúdo educativo, tá? Então, o que a gente tem que entender aqui? Que a gente tem níveis de consciência. Tem pessoas que não sabem que tem um problema e que vão chegar ali no seu funil de alguma forma. Tem pessoas que sabem que tem um problema, mas não sabem que tem solução. Tem pessoas que sabem que tem um problema, sabem que existem soluções, mas não sabem da sua ou se a sua vai resolver. Tem pessoas que sabem que existem solução, mas não sabem se a sua é melhor, e tem pessoas que querem a sua solução. O que a gente espera? Que as pessoas cheguem só nessa fase aqui. Mas, pô, não é assim. A gente já pagou caro por esse lead. Lembra que aumentou em 3 vezes o custo de aquisição? Principalmente via tráfego? Então, a gente tem que considerar que tem muita gente boa nesse bololô todo e que está precisando de ajuda nossa. Essa é a cabeça que a gente tem que ter na prospecção. Não é que eu estou sendo inconveniente com a pessoa. É muito mais de que eu tenho uma base de pessoas aqui que precisam ser ajudadas e eu, como pessoa detentora de um conhecimento, vou abordá-las para entender se elas precisam de ajuda e aí sim direcionar. É isso que a gente pensa antes de abrir uma conversa. Só que não tem como a gente falar igual com todo mundo. Então, como que a gente faz prospecção? Vem para cá, pessoal. Agora quem tá aí dando uma voada, é hora da gente aprender uma estrutura de prospecção. Tá? Vamos lá. Primeiro ponto, não negligenciem o poder de 30 segundos a 1 minuto de pesquisa antes de abordar uma pessoa. Saiba com quem você está falando. Pô, eu estou falando com o diretor, com o gerente, com o dono da empresa, com o social. Com quem eu estou falando? Porque o que eu vou puxar de gancho muda de acordo com a pessoa que eu estou falando. O problema de sei lá, uma pessoa que, sei lá, de um expert, por exemplo, os meus problemas no dia a dia são diferentes do problema da Letícia, que cuida da parte do sucesso do cliente. Então, a prospecção tem que ser diferente para cada pessoa. Por isso que a gente precisa pesquisar sobre elas.
para a gente reconhecer. Depois disso, eu vou começar a criar pontes de conexão para que eu possa personalizar essa abordagem. E depois eu vou trazer uma boa pergunta de próximo passo. Porque lembra que a prospecção, o objetivo é conseguir nome e telefone? Na pré-qualificação, o objetivo é que a pessoa peça ajuda. E para ela pedir ajuda, ela precisa, tipo, levantar a mão e falar assim, pô, tem interesse? Já é um primeiro passo de pedido de ajuda. Tá? Então, isso que a gente tem que ficar sempre entendendo essa estrutura de como que eu prospecto. Eu vou fazer uma prospecção ao vivo no final do treinamento, tá? Então, fiquem até o final para vocês entenderem como que essa estrutura pode acontecer. Mas o ponto central aqui, pessoal, é que a gente consiga organizar essa estrutura de reconhecer, personalizar e questionar. Reconhecer, personalizar e questionar. Isso serve para todas as etapas da venda. Então, se eu faço uma abordagem generalista, tipo, opa, tava dando uma olhada nos seus vídeos e achei muito top. Tipo assim, isso aqui não pega, não tem um reconhecimento do nome da pessoa. Não tem uma personalização sobre o meu conteúdo. A única coisa que acertou aqui foi o questionamento, que foi perguntar se é dita. Se eu faço um textão não escaneável, eu não tenho eu não sou uma referência, eu não vou ler, é difícil de ler, é confuso. É tipo, é pouco escaneável, é quando você bate o olho e você consegue ler assim o que está escrito. Não dá, sabe? É confuso. Não usa textão, dá preguiça. Ou quando faz uma proposta aleatória, tipo, tem uma proposta para você. Proposta com base em quê? Eu nunca te pedi ajuda em relação a nada, eu não verbalizei que eu preciso. Então você fez uma proposta, tipo assim, nada. Esse não é o primeiro passo. Mas eu vou fazer a prospecção ao vivo no final para vocês, tá? Vocês vão ver que é muito mais simples do que vocês imaginam. Então, pessoal, não façam essas promessas falsas com um gatilho de urgência mentiroso, de tipo, tem 3 vagas para uma mentoria estratégica gratuita. Tipo, foram 2 gatilhos em uma única frase e que ninguém cai mais. Tipo, semana que vem vai continuar tendo 3 vagas para mentoria estratégica gratuita. Tipo assim, não, sabe? Não dá mais. Ou quando você pede um tempo, e no diminutivo, gente, você tem um tempinho, você nem me conhece, você pediu uma reunião comigo de um assunto que eu nem tenho interesse. Não é assim, tipo, você tem que ser muito relevante para você pedir um tempo da pessoa. Porque hoje o que as pessoas menos têm, ou o nosso bem é finito. Não tem como hoje eu não usei esse tempo aqui, amanhã eu acumulei. Não tem isso. Sabe? Então a gente precisa trazer o reconhecer, personalizar e questionar, entendendo ali a realidade de quem a gente está prospectando. Beleza? Então vamos lá, eu vou continuar fazendo análises aqui de prospecções, eu vou fazer uma ao vivo, mas antes eu quero explicar para vocês o que envolve esse processo de comercial inteiro, tá? Então vamos lá, vocês lembram que eu falei que tem 3 etapas no processo comercial, né? Que é a prospecção, qualificação e o fechamento, que é a reunião de venda. E que a gente vai falar de prospecção, mas que existe a formação de venda ali nos 2 passos. E aí a gente tem 2 opções a partir de agora. Uma opção, tampar total o sol com a peneira e continuar terceirizando essa culpa da inconstância e inconsistência dos nossos resultados em outras coisas. Tipo, eu sei vender, mas o mercado tá ruim. Ah, tem Copa do Mundo, eleição, a geração Z, mercado saturado, gente ruim recebendo mais atenção. Eu vou estruturar tudo antes. Vou estruturar tudo e antes vocês me quebram. E a opção 2 é com quem eu quero falar a partir de agora e é onde a minha comunicação sempre está, de assumir os seus BOs. Então, assim, o que a gente tem que entender? Eu quero que vocês reconheçam que vocês sabem coisas que te trouxeram até onde vocês estão hoje. Só que vocês precisam aprender novas coisas para chegar em um novo lugar, óbvio. Tipo assim, é simples como isso. E aí, se você está nessa opção 2, a gente tem 3 cenários. Você já percebeu que disparo em massa é cansativo e frustrante, alto esforço e baixo resultado. Não tem jeito para venda, é só uma desculpa esfarrapada, porque é uma opção. Não tem isso de jeito para venda, a venda é processo. Então está no seu controle mudar. E o mercado está difícil para todo mundo, não só para você. Então é sua responsabilidade ser excelente no que você faz. Tá bom? Então vamos lá, não é uma questão de sobrevivência ser excelente em vendas. Tá alinhado em relação a isso?
Porque assim, eu não quero que você fale assim, pô, tá viajando, Gabi, dá para ser ruim em vendas e construir uma empresa multimilionária. Eu nunca vi, mas tipo, se vocês falarem, eu vou achar muito esquisito. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? O consumidor 4.0, ele tem acesso à informação. E a gente aumenta nosso nível de consciência. Então, assim, pensa aqui para pensar. Olha como que é a nossa jornada de explorar, avaliar, explorar, avaliar, explorar, avaliar antes de eu comprar. Antes de eu decidir com quem comprar. Por isso que eu tenho que ter uma superfície de contato com as pessoas. Tem pesquisas que mostram que a gente tem que ter pelo menos 8 horas de tempo de tela com uma pessoa antes de comprar dela. Aí você não produz meia dúzia de conteúdo e quer que a pessoa decida comprar de você de primeira, sem questionar, sem trazer uma objeção, sem pedir um nada. Então não tem como. Não existe mais esse espaço para papo de vendedor, porque a gente só compra de quem a gente acredita que pode resolver o nosso problema. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês que vai ajudar vocês a entenderem essa estrutura completa, tá? Pensa aqui na Júlia. Ela é uma paciente de uma nutricionista e ela tem um casamento daqui um mês e ela quer emagrecer 5 quilos até lá. Quem se identifica? E aqui tem a Ana. A Ana é nutricionista. A Ana, nutricionista, ela acredita que reeducação alimentar, exercício físico, uma vida balanceada é o caminho para a Júlia perder os 5 quilos. Só que aí a gente tem um terceiro personagem, que são as canetas emagrecedoras. Aí você olha assim, o que você acha que a Júlia, que quer perder 5 quilos para o casamento daqui a um mês, acredita que vai resolver o problema dela? A Nutri ou a caneta emagrecedora? Pois bem, caneta emagrecedora. Pro que ela relatou como pedido de ajuda, certo? Só que 6 meses depois, a Júlia volta, paciente, e ela fala assim: Ana, Nutri, eu quero emagrecer 10 quilos de forma definitiva. Ela mudou o pedido de ajuda dela. Aí sim, quem que vocês acham que ela vai escolher? Porque, galera, não adianta a gente tentar convencer quem não está aberto para ter uma conversa. Se você chega para mim falando assim, Gabi, eu quero ter resultados incríveis amanhã, eu não produzo um conteúdo, eu não faço um nada. Eu vou falar, pois bem, não sou eu a pessoa. Agora, se você virar para mim e falar assim, não, eu quero construir uma empresa sólida, com uma estrutura robusta, eu entendo que vai ser difícil, que eu vou precisar produzir conteúdo, que eu vou prospectar todos os dias, vamos para cima, é isso que eu faço. Senão a gente vai se deparar sendo um grande mala vendendo, porque a gente vai tentar convencer uma pessoa que não quer ser convencida. Porque as pessoas não querem isso. Elas querem só o que vai resolver o problema delas. Então vamos lá, o que vocês precisam para comprar? Um é querer. Vocês querem resolver isso agora? Quem falou para mim aqui, pô, que preciso de cliente, preciso vender. Vocês querem resolver isso agora? Vocês confiam em mim? Para ser essa solução de forma definitiva e não só como um reparo. Vocês estão com uma cicatriz. Eu tô aqui para dar o ponto para cicatrizar, assim. Vocês estão com um furúnculo, assim. Vocês querem botar um band-aid? E vocês têm que acreditar que essa é a solução. Então, esse que é o ponto. Tipo, eu preciso saber se vocês confiam em mim. Se, tipo, vocês confiam em mim? Mandem ali no chat para eu saber se vocês confiam em mim para resolver isso. Senão não adianta nada, né, gente? Não adianta nada. Mas aí o ponto que é difícil é que a maioria das pessoas não tá pronta para ter essa conversa porque é desconfortável. Só que para performar em vendas, a gente precisa de 3 pontos que funcionam como uma engrenagem mesmo assim. Precisa de técnica, que é o que vocês veem nos vídeos, de rebatendo, não sei o quê, não precisa. A gente tem que ter esse repertório. Mas a gente também tem que ter muita gestão de emoção. Se a gente não tiver gestão de emoção, não tem como. E se a gente não tiver brilho no olho pelo que a gente faz, não tem vendedor que performe sem brilho no olho. Então, quanto tempo você sustenta fazer até dar certo? Um dia? Uma semana? Um mês? Ano? 10 anos? 20 anos? Você sustenta? Porque pode ser que demore mais tempo. E aí? E se demorar um ano? Que você tiver que prospectar? Essa que tem que ser meio que a fome que a gente tem, sabe? Então tudo custa. Não, se capacitar custa incerteza,
ter que personalizar a oferta, perder tempo, dinheiro, oportunidade. Só que não adianta eu te falar. Eu vou trazer aqui alguns casos. Consultor financeiro, Rafa, um dos nossos maiores cases. Entrou na formação faturando tipo 6 mil euros por mês. E ele, pô, já passou 18 mil de faturamento no último quarto e no último mês mais de 10 mil euros. Ele subiu para aceleração depois. A Aline, que é nossa advogada, a gente contrata de dentro da formação, inclusive. Em um mês ela teve ROI e subiu para a mentoria e ainda trouxe o Davi, que é o noivo dela, para ajudar na área de vendas. Aí tem a Paola, que falou da comunidade, tipo assim, que não tem firula, que eu quebrei as paranoias dela de vender. Tem o Jefferson, que ele é corretor, trabalha com seguro de vida também, falou da venda de forma simples. Tem a Isa, que trabalha com Google Meu Negócio, que ela falou muito do clubinho, assim, a gente tem uma comunidade muito forte, que é realmente que, assim, cara, é um grupo do WhatsApp que a gente consegue botar todo mundo na frequência de venda e eu tô dentro do grupo. Tem o Rafa, tem a Amanda, que ganhou o último sorteio, tem a Henriqueza, que é a Paula. Poxa, tipo, projetos incríveis. Tem a Roberta, a Cami, a Dal. Poxa, tem tantas pessoas e eu tenho muito orgulho de conhecê-las, as que são presentes no grupo, de saber o nome delas. Então, vamos lá, tem duas opções. Uma é buscar hack para contornar a objeção, outra é fazer o básico bem feito. Uma achar que é o mundo contra você, a outra é assumir os seus BOs. Outra é querer só tirar pedido. Outra é aproveitar as oportunidades que você gera, porque você sabe que dinheiro não cai de céu. E nem lead bom. Então, pessoal, meu compromisso com vocês é esse daqui, de transformar mesmo esse processo comercial e te colocar na frequência da venda. É isso que eu quero fazer com vocês. Ai, Gabi, mas eu não tenho tempo. Pô, são 30 minutos por dia, durante 15 dias, para você aprender o sistema completo. Se você não tiver 30 minutos por dia, que você passa rolando o feed do seu Instagram, esse projeto não é tão importante para você. Ah, Gabi, mas as aulas são muito longas? Não, são aulas tipo 5 minutos. Tipo, é realmente direto ao ponto, sabe? E é óbvio que depois você vai ter que executar, não vai ter como. Então, o que, que tem dentro da formação, pessoal? E aqui é importante que vocês vejam. A gente trabalha a sua identidade em vendas, setup comercial, como estruturar funis de venda, prospecção, como que a gente aborda diferentes tipos de lead. Tem também os scripts dentro da formação. Como que você pré-qualifica para evitar a objeção no final. Como se você se transforma em um smart closer. Como que você age para fazer fechamento em call. Então, é para você que quer ser muito foda em vendas. Tipo, ponto. Então, você é arquiteto, engenheiro, social media, consultor financeiro. Cara, é para você. Você vende consultoria, mentoria, assessoria, psicólogo, terapeuta. Cara, é para você que tem uma venda que precisa dessa troca entre seres humanos, tá? E já entendeu que vender é o único caminho. Só não é para quem não tem um produto ou um serviço para vender. Se você for vendedor, serve, mas se você não tem, tipo, pô, não tenho nada. Só se você quiser aprender a vender, mas se não, não é para você. É para advogado também. Se você vende 100% no e-commerce, venda transacional, não vai rolar. Ou só no low ticket, também não é, porque é para venda consultiva. Tá bom? Então, vão ser 12 meses de acesso à formação, 8 módulos com esse passo a passo, mais 12 treinamentos ao vivo, mais acesso à comunidade, tá? Gabi, mas eu preciso aprender a gerar demanda, não tenho demanda. A gente adicionou um módulo 9 de como gerar demanda. Então, vocês vão receber isso. Isso vai ser um curso que vai ser vendido à parte, mas a gente adicionou para vocês como bônus. Tá bom? Gabi, e se eu não gostar? Galera, vocês têm 7 dias de garantia. Então, podem ficar tranquilos. É direitos seus, do Código do Consumidor. Então, vocês vão poder ter 7 dias de garantia. E a gente separou alguns bônus, que foi o que eu falei para vocês. Fiquem atentos, tá? A primeira pessoa que comprar aqui ao vivo com a gente vai receber 1 hora de entrega 1 a 1 comigo. É aquela entrega que eu faço todo o mapeamento da empresa. Essa é uma entrega que eu faço nos meus acompanhamentos que começam em 40 mil reais e vão até 150 mil reais. E quem for o primeiro vai receber esse onboarding aqui comigo, tá? Então já fica preparado, que é só o primeiro. Para os 10 primeiros, a gente vai fazer uma sessão de hot seat mesmo para tirar as dúvidas diretamente comigo, em grupo ali. Então é um momento que você vai, tipo, super intimista para a gente tirar as dúvidas do processo. E os 10 primeiros vão concorrer a uma vaga no nosso evento presencial. Aham!
que vai ser em agosto. Então, já preparem aí que os 10 primeiros, além dessa sessão de tirar dúvida, também vai poder concorrer a essa vaga. E os 100 primeiros vão ter acesso a todas as nossas IAs, tá? Que são IAs que o pessoal já usa aqui de pré-qualificação, de reunião de venda. Poxa, são reuniões de pré-qualificação, que você bota a transcrição e consegue te passar todo o feedback, tá? E a gente vai fazer um sorteio para todo mundo que entrar até ali o dia 18 de abril, tá? Então, todo mundo que entrar vai receber, vai participar do sorteio e de uma imersão que a gente vai ficar uma manhã inteira para falar de gestão de emoção em vendas, canais de aquisição e processo comercial. Beleza? Então, resumindo, primeiro, 1 hora de individual, os 10 primeiros, sorteio no evento presencial, mais sessão de tirar dúvidas, 100 primeiros, acesso às nossas 3 IAs, mais a imersão, e todo mundo que entrar até 18 de abril tem acesso à imersão, então, a gente vai trabalhar mentalidade, canais de aquisição, e o sorteio do Holy Land, que é um microfoninho, mais um pack de livros que a gente vai fazer, que vai ter esse aqui, ó, Receita Previsível e outros livros que eu também recomendo a leitura. Beleza? Preparados, pessoal? Ó, só para mostrar para vocês aqui como que funciona. Cara, se a gente tiver um cenário aqui Vamos fazer uma simulação para vocês entenderem o que a gente pode... Como que a gente trabalhar isso? Se vocês tiverem um ticket médio de, 3 mil reais. Vamos ver aqui, ó, 3 mil reais. Vocês querem faturar 10 mil por mês. Se vocês tiverem 20 dias, vamos botar 20 dias úteis dentro do mês, com uma taxa de conversão aqui conservadora, vamos ver aqui, ó. Cara, vocês teriam que fazer, ó, 94 prospecções por dia, 470 na semana, 1.878 para faturar esses 10 mil por mês, tá? Então, essa já é uma forma para ter 10 vezes o retorno do investimento. Agora, vamos fazer aqui um potencial. Você tem um produto de R$ 2.500 e faz 50 prospecções por dia. Fazendo 50 prospecções por dia com um produto de R$ 2.500, vocês conseguiriam fazer aqui pelo menos R$ 7.500 no mês. Aprendendo o processo comercial. Então, é isso que eu quero que vocês tenham na cabeça do potencial que vocês têm quando vocês decidem, de fato, aprender a vender. Beleza? É a matemática que vocês têm que fazer. Show de bola? Estão preparados? Galera, só o primeiro vai receber, hein? Vou abrir aqui o carrinho. R$ 2,70 por dia, por 12 vezes de R$ 103. Tá liberado. Vamos ver quem vai ser o primeiro. 50 prospecções por dia, você começa. Vou tirar as dúvidas aqui. Suzana, vale para venda B2B também, porque tudo que está dentro da formação, eu coloquei, eu aprendi dentro de B2B, que foi onde eu comecei, na Rock Content. E depois eu fazia prospecção de P&G, Kimberly-Clark, Kraft Heinz, era tudo empresa B2B que eu fazia o mesmo processo. O que vai mudar é o canal de aquisição que você vai usar, ou o tempo de jornada. Vale para designer. Para quem vende plano de saúde, vale. Inclusive, a Prudential usa muito essas técnicas, de pré-qualificação, reunião de venda. Vale demais. Para designer serve. Ó, Valdeir, será que foi o primeiro? Vamos ver. Inclusive, pessoal, a gente vai avisar, assim, os 10 primeiros, o primeiro, a gente vai mandar uma mensagem para vocês, tá? Então, fiquem atentos. Obviamente que toda vaga vai ser confirmada após o prazo de 7 dias. Então, assim, mas você vai receber uma mensagem de qualquer forma. Gi, Nutri serve muito. Se você souber, tem até vídeos que eu faço para apresentação da proposta de valor para nutricionista. Então, serve para você também. Essa é a formação que também tem grupo de vagas, Gabi? Sim. Sim. Inclusive, eu prospectei o meu closer de dentro da formação, o Gu, que é meu gestor de tráfego, veio de dentro da formação, a Aline, que é minha assessoria jurídica, veio de dentro da formação, a Rafa, que já foi minha editora de vídeos, foi de dentro da formação. Cara, eu sempre priorizo as minhas contratações de dentro da formação.
Venda SaaS também, inclusive foi de onde eu vim. Dentro da Rock Content era esse o processo, era uma venda SaaS. LET também. Ó, e Rita, ainda não acabou a aula, hein? Eu vou fazer uma prospecção ao vivo ainda. Eu vou só tirar as dúvidas aqui do pessoal. Registro de marca, eu identifico que o problema maior está nos empresários da minha cidade, ou os de fora. Mas registro de marca, Gabriel, você não precisa atuar só com o pessoal da sua cidade. Você pode atuar com pessoas do mundo inteiro. Do mundo inteiro não, do Brasil inteiro, né? Que está dentro do INPI. Vamos lá, quem mais? Gente, não estou conseguindo acompanhar. Para quem vende produtos dos outros, como por exemplo, corretor de imóveis. Cara, serve, assim, corretor de imóvel, a única coisa é que o seu processo de venda vai ser mais longo, porque a jornada de conscientização e tomada de decisão envolve muito mais dinheiro. Mas o seu processo de venda vai ser prospecção, pré-qualificação, que talvez vai envolver uma visita no terreno, vai envolver uma disponibilidade de investimento daquela pessoa para que você possa montar as casas corretas para ela. Então, vai servir muito também. Gustavo, Gabi, eu não crio conteúdo. Faz sentido mesmo assim? Cara, você vai ter que fazer muito mais na raça. Eu sempre vou voltar para produção de conteúdo porque eu vejo que é o jeito mais eficiente e mais barato de você construir uma parada grande. Quer fazer só na unha? Você vai conseguir fazer. A única coisa é que você vai adaptar a prospecção, ao invés de conseguir considerar uma taxa de conversão entre 15 a 25%, você vai considerar 3% de taxa de conversão. Aí tá na tua mão, você vai ter que fazer um volume muito maior. Eu não considero a estratégia mais inteligente, mas para começar, com certeza. Isa, aí ó, a Isa já falou que começou a produzir conteúdo. E o módulo 9 é só de produção de conteúdo, galera. Então vai dar assim para vocês. Débora, professor de inglês hiper nichado. A gente tem inclusive a DAO, que é um dos super case nosso que fatura mais de 6 dígitos por mês com escola de idiomas. Ela trabalha assim com um super nicho de pessoas que estão numa área de tecnologia específica e que é tipo hiper nichada. A gente tem, pra você ter noção de hiper nicho, tem uma profissional que é treinadora, profissional de educação física, que trabalha só com treinamento para homens trans, tipo, hiper nichado. Então funciona também, tá? Os scripts são as estratégias que a gente usa aqui para fazer social selling, tá bom? Mas ele está dentro da formação também. E na formação a gente tem 12 encontros ao vivo, né, do ano, que são 12 meses de acesso. Então, uma vez por mês a gente se encontra, mas eu também estou no grupo, e o grupo ele se retroalimenta ali, então é bem legal. Beleza? Quem é meio travado para produzir conteúdo, Lorena, é questão de prática. Quando a gente está na fase de estar travada para produzir conteúdo, é a hora que a gente tem que fazer volume para se ambientar. Não é hora de ver engajamento, não é hora de ver conversão, é hora de você quebrar sabe, romper com o monstro de produzir conteúdo. Então é ali que você precisa atuar, entendeu? E aí é prática, não tem como. Pô, o primeiro conteúdo que você faz não é bom, mas depois você vai pegando jeito. Então, você vai ajustando isso. Software, tudo que for SaaS, sistema, né, software as a service, serve também, porque é o processo de venda consultiva. Gabi, como você mantém a cadência de prospecção? Eu reservo dias na minha, tipo assim, todos os dias eu prospecto e eu tenho horários que são fiéis. E aí, galera, priorização, tipo assim, pô, como que eu priorizo prospecção? Como que eu priorizo criação de conteúdo? Tá na minha agenda? É regra. Não tem opção eu não fazer. Tipo, nunca teve a opção eu não fazer, porque eu honro muito com os meus sonhos. Pô, eu quero construir uma empresa multimilionária. Então, se eu não prospectar, eu estou me afastando do meu próprio sonho. Então, é óbvio que eu vou prospectar. É óbvio que eu vou falar com vocês. É óbvio que eu estou no operacional da minha empresa. Porque isso faz parte, sabe? Então, é assim que eu faço. Eu levo muito a sério os meus sonhos mesmo. Não tem como eu falar de outra forma. Para mentoria que forma um closer, serve? Serve, com certeza, porque você vai aprender, inclusive, muitas coisas que você pode espelhar para aplicar na sua. Então, sim, serve sim. Boa, bem-vindo, Gustavo. Bem-vindo. Deixa eu ver. Ah, boa. Eu vou mostrar a formação por dentro aqui para vocês, pessoal. Meu staff veio aqui falar comigo. A gente vai tirando as dúvidas. Cara, mas assim,
Tem uma galerinha que já está aqui, que está ali de dentro que já está na formação. Podem perguntar, mandem aqui no chat. É bom que vocês já vão ficando ambientados, né? Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês como que é a formação por dentro, tá? Que aí vocês vão ver, tipo, todos os detalhes mesmo. Ai, gente, ela é tão bonitinha. Aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, aqui o último Smart City, né? Que o Smart City são os encontros que a gente faz para tirar dúvida. A gente fez um de geração de demanda. Próximo encontro, 29 de abril, que é a imersão, que vocês vão participar junto com a gente. Que aí é de 8h30 às 11 da manhã. Então, já anotem na agenda que a nossa imersão vai ser aqui. Então, o que a gente tem aqui? Sua identidade em vendas. A identidade em vendas, a gente faz muito lembra do pilar da gestão de emoção? A gente tem que entender os nossos valores para que a gente entenda como a gente sustenta a operação. Então, aqui, o que realmente importa em vendas, inteligência nas vendas, princípios da venda. Essa aula aqui, de princípios da venda, é uma das mais importantes que tem, tá? Tipo, se quem entrou pô, quero priorizar uma aula, já assiste módulo 1, aula 5. É o mais importante de todos, assim, desse daqui. Módulo 2, a gente vai falar de setup comercial. Então, a gente tem um alinhamento do que a gente vai ver dentro de cada módulo. E todos os módulos, a gente tem um e-book mesmo que vocês podem até imprimir para estudar, se for o caso. Então, todos têm esse descritivo do que vocês vão receber. E aí tem como conduzir uma reunião de venda, como definir as métricas que a gente vai acompanhar. Então, isso já vai mostrar para vocês. A gente tem CRM, um template para que vocês, quem ainda não investiu num CRM, mas a gente também tem parcerias com Clint e outras ferramentas que tem desconto para quem está dentro da formação. Módulo 3, a gente fala só de prospecção. Então, tem uma aula só de prospecção ativa. Depois, a gente tem uma aula de prospecção sobre lead comprador, pessoas que estão ali na sua base, como vender sem ser esquisito, lead sanguessuga, aquele que só quer informação, mas nunca tira a mão do bolso para comprar, lead frio, como que eu reengajo aquela base. Depois tem qualificando o lead antes da reunião de venda. Tem muita gente que acha que tem que aprender a contornar a objeção. Mas não, galera, a gente tem que antecipar a objeção. Então, aqui tem as perguntas que vocês têm que fazer no processo de pré-qualificação, que são as perguntas que você faz antes de levar uma pessoa para a reunião de venda ou para fazer um downsell, tá? Então, aqui você vai conseguir fechar, tipo, pô, se a pessoa tem disponibilidade de investimento, qual pergunta eu faço, urgência, né? Aí depois você se transforma num bom vendedor, e isso não importa quem você seja na operação, se você precisa saber também os conceitos básicos de perguntas estratégicas, gerenciamento de emoções, mentalidade de vendas antes da reunião, porque a gente tem que se preparar, porque é uma descarga ali emocional mesmo. O método que a gente usa para fechamento, eu uso o método de fechamento na própria reunião. Então, eu faço todo o preparo de decisão da pessoa antes, na pré-qualificação, para que ela possa decidir. E aí, depois, a gente já tem aqui o momento de formas de negociar, planos de pagamento, enfim, tudo, como que você se